nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como ontem, hoje só vamos estudar apenas um único versículo, tá bom? Temos que ir devagar para ir mastigando bem. Hoje nós vamos juntos estudar o versículo de número 16 do capítulo 1 da Carta aos Colossenses, que diz assim pra gente: porque nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Amado irmão, amada irmã, vamos lá que eu preciso sempre explicar para vocês, né? No vídeo de ontem, quem não assistiu, corra lá e assista para você ir entendendo a lógica. Existia uma espécie de dois deuses, né? Um deus bom e um deus mau. E aí o que acontece? Nessa conexão de poder chegar ao Deus bom, né? O Deus que pra gente é o Deus único, né? Existia uma espécie de seres intermediários. Era assim que os gnósticos diziam. Jesus poderia ser mais um ser intermediário, mais um entre tantos outros. Para os gnósticos, eles inclusive colocavam muito isso na dinâmica dos anjos. Então existia toda uma hierarquia de anjos, porque eles acreditavam na existência de 7 céus. E aí, para chegar a Deus, existiam infinitos intermediários, podemos dizer assim. E aí, colocando Jesus como mais um, eu estou igualando Jesus e não colocando Jesus acima destes. Por isso que Paulo vai colocar, primeiro, por meio de Jesus, né, nele foram criadas todas as coisas. Isso quer dizer, Jesus não é uma criatura de Deus. Deus não cria Jesus, Deus já existe. Por isso que o credo vai dizer gerado, não criado. Né? Tudo foi criado em Jesus. Segundo, tanto nos céus como na terra, ou seja, essas criaturas celestes que o povo tem toda essa crença de que praticamente eram seres divinos, só apenas um pouco abaixo do único Deus que existe, tudo isso também foi criado na pessoa de Jesus. Né? E aí depois São Paulo cita tronos, soberanias, principados, autoridades, que eram nomes da hierarquia angélica que existia naquele tempo. E aí é interessante você entender que o que Paulo quis dizer foi o seguinte: primeiro, Jesus é a fonte de tudo. Jesus é o fundamento, é a consistência, ou seja, aquilo que dá sentido. E ele é a meta final. Em outras palavras, quando eu olho para o anjo, né, um anjo, por exemplo, quem criou os anjos? Jesus. Quem é que disse que o anjo existe, que dá consistência, que dá fundamento? Jesus. E para onde os anjos estão encaminhando? Para o Cristo. Nós fomos criados por quem? Por Deus, obviamente em Jesus. E aí quem é que dá sentido à nossa vida? Jesus. E qual é a nossa meta final? Para onde a gente vive? Para onde a gente caminha? Para Jesus Cristo. É neste contexto que aparece esse relato aqui da carta aos Colossenses. Então, isso remonta, obviamente, a todas essas polêmicas, como eu já falei a você, em relação a essa crença que aquele povo tinha. Então, espero que você tenha gostado da explicação desse versículo e eu te aguardo amanhã para a gente dar mais passos na nossa caminhada bíblica, tá bom? Até lá!